Olá, irmãos e irmãs que nos assistem remotamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional da Faculdade Luterana de Teologia. Esse momento de encontro com nosso Deus se inicia em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa semana, na qual celebramos o 5º domingo de Quaresma, o Senhor nos saúda com as palavras do lema semanal, que estão no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E nos dizem: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Estas palavras, trazidas a nós pelo próprio Cristo no Evangelho de Marcos, combinam muito com o período no qual estamos vivendo, o período de preparação para a Páscoa. É muito importante, como cristãos, sempre relembrarmos a missão que o nosso Deus veio cumprir aqui na Terra. Assim como os discípulos em Marcos, muitas vezes nós não temos a correta compreensão de quem Jesus é nas nossas próprias vidas. Muitas vezes criamos um Jesus particular, um Jesus de acordo com as nossas vontades, um Jesus que é um cara legal, que fala frases que geralmente concordam com as nossas próprias opiniões, um Jesus que muitas vezes nos apoia. Esse texto é um convite para olharmos para o verdadeiro Cristo, para o verdadeiro propósito dele, que é o de morrer para nos resgatar. É a morte e a ressurreição dele que nos dão a nova vida. E não só uma vida qualquer, mas uma vida eterna. Eu desejo, de coração, que a gente viva em um espírito de muita alegria frente a esse fato. Jesus não está aqui só para apoiar nossas vontades e ideias, mas ele está para muito mais do que isso. Ele está aqui para nos dar o que a gente verdadeiramente precisa, a oportunidade de uma nova vida onde havia só perdição e morte. Convido todos agora para, nessa postura, orarmos. Senhor, muito obrigado pelo teu imenso amor, por podermos chegar na tua presença, mesmo sendo pecadores que estavam em uma situação de morte. Pedimos perdão pelo nosso pecado, que é contra ti. Nos perdoa quando, em pensamentos, palavras ou ações, não reconhecemos a tua soberania e muitas vezes apoiamos simples ideias humanas como sendo tuas, colocando nosso ego no lugar que deveria ser teu, dentro do nosso coração. Pedimos perdão pelas vezes nas quais não amamos aos nossos irmãos e irmãs como deveríamos, como o Senhor nos chama a amar. Também pedimos perdão quando não perdoamos os nossos irmãos, da mesma forma que tu nos perdoaste. Senhor, que tu sempre geres em nós nova vida, vida conforme a tua vontade, em alegria e amor pela dádiva que temos em ti. Além disso, Senhor, queremos agradecer pela tua presença aqui, nesse lugar, e pelo teu imenso perdão que temos a oportunidade de receber quando nos arrependemos de verdade. Muito obrigado por mais um dia de vida, Pai, por cada pequena bênção que o Senhor nos traz a cada manhã, pelas nossas vidas, por podermos celebrar esse culto em liberdade e pelo teu maravilhoso amor. Pedimos, por último, que o Senhor nos gere nova vida, nos transforme no poder do teu Santo Espírito, por meio da palavra que ainda nos será trazida no dia de hoje. Usa o teu servo João para falar o que nós todos precisamos ouvir de ti. Em nome de Jesus, amém. Agora nós louvaremos a Deus por meio de um hino e depois ouviremos a pregação da palavra. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar?
Tem prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos nós. Neste domingo, nós celebramos o 5º domingo da Quaresma, chamado de Domingo Iúdica. Essa palavra oriunda da língua latina significa justiça. Inclusive o salmo, tema deste 5º domingo da Quaresma, o Salmo 43, versículo 1, o salmista, ele clama: faze-me justiça, ó Deus. Daí vem o tema do domingo, o 5º domingo da Quaresma, Domingo Iúdica. Diante desse contexto, eu quero deixar uma pergunta para que nós possamos
pensar, uma pergunta que será o fio vermelho dessa mensagem, dessa reflexão. E a pergunta diz respeito ao seguinte: o que é, afinal, essa justiça a qual o salmista clama? O que é justiça? Com essa pergunta em mente, eu convido a todos que nos acompanham para que nós possamos ler o texto tema deste quinto domingo da Quaresma, texto que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. A palavra do Senhor para o profeta nos diz: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Até aqui. Essa palavra, como nós podemos perceber, diz respeito a uma visão, a um acontecimento sobrenatural que o profeta Ezequiel viveu. O profeta Ezequiel, ele é um profeta que atua em dois aspectos, ou em dois contextos, basicamente, no povo de Israel. Ele atua já um pouco antes do exílio, ele é um profeta que já atuava antes do tempo do exílio babilônico. E também ele pregou durante o tempo do exílio. O profeta Ezequiel, como a própria visão, inclusive, o Senhor ele ordena, é uma visão que conduz o profeta Ezequiel a pregar para aqueles que já estavam exilados, no contexto que já acontecia o exílio babilônico. E é uma palavra que traz uma promessa de restauração para um povo que já não tinha mais esperança. Um povo que, aos olhos dos outros povos, aos olhos de todo mundo, e muito provavelmente nós também, se olhássemos aquela situação, nós também veríamos que não havia mais saída. No contexto onde a morte era certa, Deus trouxe de volta esse povo à vida. Deus restituiu o povo de Israel. Nessa visão, trazendo a promessa de restituição, a qual, como nós podemos acompanhar no restante da Bíblia, no restante do Antigo Testamento, salvação e restauração que se concretizou.
O texto, ele nos ilustra muito bem o que é, afinal, a justiça, como eu perguntei na introdução. E ele nos ilustra basicamente em 3 aspectos que podemos destacar nesse texto. Primeiro aspecto diz respeito à morte espiritual. Essa morte espiritual, a qual a visão de Deus ela mostra para Ezequiel e também mostra para nós, é uma morte resultado do pecado de Israel. Assim como também para o nosso pecado. Como a gente com certeza deve ter aprendido, nós sabemos que o povo de Israel foi exilado pelos povos inimigos, né? Viveu esse exílio por conta de ter virado as costas para Deus, por meio do pecado da idolatria. E como a palavra do apóstolo Paulo nos diz em Romanos, o salário do pecado, a recompensa pelo pecado, o que a gente ganha por conta do pecado, diz respeito à morte. Um vale de ossos secos que demonstra a morte de um povo todo. Um número tão grande de pessoas que poderiam formar um enorme exército, como diz ali o texto. Essa morte, ela não é só reflexo do pecado, mas ela também reflete o quão injusto nós somos. O quão injusto o povo foi e resultado dessa injustiça, resultado dessa morte é a injustiça. Uma injustiça que faz parte da nossa natureza, por conta do pecado. Perante Deus e perante o nosso próximo, nós só temos capacidade de produzir injustiça. Assim como esses ossos, esses corpos ali, né, que só eram ossos, só tinham capacidade de produzir mau cheiro, podridão, espanto aos olhos de quem os via. Nós, por conta do pecado, nós só podemos produzir espanto aos olhos de Deus. Nós só podemos produzir injustiça através da podridão, do fedor de nossos atos injustos, de nossos atos pecaminosos, que nós fazemos de diversas formas e que ilustram o nosso afastamento natural de Deus. Mas também, em contraste com toda essa injustiça, essa morte, nós também podemos entender, nós podemos perceber que Deus, por meio da sua palavra, Ele faz justiça. E já conduzindo para o segundo ponto, é por meio da sua palavra, é a forma que Deus opera a justiça. O texto, em segundo lugar, ele nos ilustra como que Deus opera a sua justiça, como opera essa justiça a qual nós estamos tentando buscar o significado por meio desse texto. E Ele opera por meio da sua palavra. Palavra que foi proferida, palavra que o Senhor falou, como diz no último versículo ali. Eu, o Senhor, falei. Prometi que faria isso e farei. Por meio da palavra, da sua palavra, Deus ele criou o mundo. Em meio ao caos, em meio às trevas, ali no relato de Gênesis, da criação do universo. Deus, por meio da sua palavra, transformou todo o caos, todas as trevas em luz. E aqui, paralelamente no nosso texto, por meio da sua palavra, Deus transformou um povo morto, um povo que ruiu em meio à idolatria, em meio ao seu pecado, em um povo que viveu uma nova vida. Transformou todos esses ossos em corpos com carne, sangue, pele, e também lhes deu o sopro de vida. Deus é o único capaz de operar justiça e fazer com que essa justiça sobreponha toda a injustiça do ser humano. Somente Deus é quem pode operar e fazer vida sobre a morte. E essa palavra de Deus, ela não é apenas um falar, algo abstrato que a gente não consegue palpar. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela se concretizou
Assim como foram encarnados aqueles corpos no vale de ossos secos, a palavra do Senhor também se encarnou. Como diz o prólogo de João, se encarnou no próprio Cristo. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Por meio de Cristo nós podemos entender que a justiça do Senhor, ela se encarnou, ela se tornou concreta na vida de todo aquele que nele crê, que crê em Cristo. Nenhuma injustiça prevalecerá contra a justiça de Deus. Muito pelo contrário. A justiça de Deus é que prevalece sobre toda e qualquer injustiça. E é a justiça de Deus que prevalecerá. Tudo por conta da justiça de Deus que foi instituída em Cristo, na sua vida, na sua encarnação, na sua morte, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. A justiça de Deus está consumada. Primeiro ponto diz respeito à morte espiritual, que a visão ilustrou para nós, que a visão ilustrou como era o povo de Israel, como vivia o povo de Israel, e como nós, sem a ação de Deus, nós também somos. Naturalmente, nós somos mortos espiritualmente. Segundo ponto, Deus opera a sua justiça por meio da sua palavra. E o terceiro ponto diz respeito ao quanto nós necessitamos e o quão pouco nós merecemos. Um povo sem esperança e sem futuro. Nós também somos, se não fora pela graça de Deus, se não fora pela justiça a qual o salmista clamou e a qual se concretiza pela fé. Isso também diz respeito à justificação, na qual a confessionalidade luterana tem como eixo principal. A justificação por fé, ela acontece por meio da palavra de Deus. E como nós percebemos bem, e como também Ezequiel responde a Deus. Deus pergunta se esses ossos poderiam ter vida de novo. Naturalmente eles podem. Eles podem sozinhos se reerguer. E Ezequiel responde: Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Nossa necessidade é vital. Nossa necessidade dessa justiça é vital, porque só o Senhor é que sabe se pode ou não, e é só o Senhor que pode trazer vida sobre a morte, trazer justiça em meio à injustiça. Isso faz com que nós tenhamos necessidade vital. Assim como nós precisamos do oxigênio para respirarmos e nos mantermos vivos, assim como nós precisamos do batimento do coração, bombeando o sangue em nossas veias, assim como precisamos da água e do alimento para nos sustentarmos, assim também necessitamos dessa justiça de Deus. E também podemos entender que assim como nós não fazemos nada para merecer o ar que nós respiramos, o sangue que circula dentro de nós, assim como também nós não merecemos essa justiça, mas ela vem de graça para nós. Ela veio de graça por meio de Cristo. O povo de Israel era puro osso naquele contexto. E Deus, ele não só faz a justiça. Assim como o povo era puro osso, nós também somos puro osso espiritualmente falando. Nós só exalamos, nós só temos como essência a morte espiritual. E Deus, ele fez justiça por nós. Ele faz justiça por nós, por meio da fé em Cristo. Mas ele não só faz. Deus, ele é justiça. Assim como no chamado com Moisés, ali em Êxodo 3, Deus disse: eu sou o que sou. Aqui nessa visão, para Ezequiel, nós podemos entender e podemos parafrasear que Deus disse: eu sou a justiça. Deus não só faz, mas ele também é justiça em sua essência.
que essa justiça ela é regida pelo amor dele por nós, pela misericórdia dele por nós, e não apenas pela lei. A lei, na verdade, é apenas uma forma, uma expressão do amor de Deus como forma de preservar a nossa vida. Se nós seguimos a lei, se nós procuramos seguir a lei ela preserva a vida. Assim como as leis do nosso mundo servem para preservar a vida, preservar o bem comum. Deus, Ele colocou sua justiça para que nós pudéssemos ser preservados, pudéssemos ser salvos para a vida eterna. Voltemos agora então à pergunta, diante de toda essa reflexão. O que é, afinal, a justiça? Podemos colocar aqui uma forma dúbia ou uma forma ambígua de significado para essa justiça. Ela se divide, então, em duas partes, o seu significado, aquilo que é a justiça. Assim como nos livros proféticos nós temos como um eixo principal de todo o discurso profético o anúncio de juízo, de condenação e o anúncio de graça ou de salvação. Aqui, a justiça, nós temos esses dois significados em paralelo ou em simultâneo. Justiça, para aqueles que não creem, é uma justiça condenatória. É a condenação. É o perecimento. É a morte eterna. Resultará na morte eterna. Como diz o Evangelho de João, Jesus dizendo para Nicodemos: quem não crê já está condenado. Mas ao mesmo tempo que é condenação, essa justiça para aqueles que creem, ela é salvação. Salvação eterna. Ela é vida eterna. Assim como ele fez com o povo de Israel, revivendo eles, trazendo da morte para a vida, por meio de Cristo, do seu Evangelho, por meio da palavra de Deus, a qual nós ouvimos e a qual nós apalpamos nos sacramentos da Santa Ceia, e a qual tivemos contato no batismo. Essa palavra também nos fez vir da morte para a vida. O batismo, ele ilustra justamente isso. A nossa morte para o pecado, e não no pecado. Morte para o pecado, da morte para o pecado, a vida com Deus. Do abandono pela morte ao pertencimento na família da fé, na família de Deus. Nós somos convidados a viver isso que acontece na visão, essa restauração, essa salvação, assim como aconteceu com o povo de Israel após o exílio. Pôde voltar à sua terra, pôde se restituir como povo. Nós também, por meio de Cristo, nós não só somos convidados, mas nós somos conduzidos a essa nova vida. Por meio de Cristo, a salvação ela pode se tornar algo concreto na nossa vida, algo real, algo que faz parte da nossa vida de fé. Somos convidados a viver nessa justiça, rumo à esperança de que essa justiça se consume e se torne a vida eterna com Deus, a qual nós aguardamos. Assim como esses ossos se tornaram em vida, essa morte, esse vale de morte, se tornou no vale que deu início a uma nova vida. Nós, por meio de Cristo, nós também seremos conduzidos após a nossa morte física ou na volta de Cristo, nós vivemos essa morte física e dessa morte física nós nos tornamos em vida, na consumação, na glória eterna. Que essa palavra possa nos animar a continuarmos firmes, a ouvir as palavras do Senhor, a não virar as costas como o povo de Israel virou, resultando nessa morte, para que essa palavra possa nos conduzir a ouvir,
a profetizar, a testemunhar o Evangelho. E trazer vida não só para nós mesmos, mas também para o nosso próximo. Que essa palavra nos impulsione a testemunhar e trazer essa vida, essa justiça de Deus para aqueles que ainda não a conhecem, para aqueles que ainda não a viveram. Para que possam ter a chance de também viver essa restauração, viver essa restituição no relacionamento com Deus. Amém. No Salmo 119, 105, o salmista nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que essa palavra nos dada no dia de hoje realmente seja uma lâmpada que guie nosso caminhar, que guie os nossos pensamentos durante a próxima semana. Que ela seja abençoada por Deus nos nossos corações e que ela nos transforme também, gerando os frutos da nova vida que o Santo Espírito nos traz. Recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vão e sirvam o Senhor com alegria.